Minha navegação de vida com a Silvia Letícia Dias de Souza dos Reis, que é professora e filha por adoção aqui de Esteio, Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Não enxergo ninguém daqui, mas vocês me enxergam. O meu nome é Silvia Letícia, sou professora de séries iniciais numa escola estadual em Canoas, aqui do Rio Grande do Sul. Sou graduanda no curso de licenciatura em Ciências Naturais no Instituto Federal de Porto Alegre. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, é uma honra estar trazendo o outro lado da adoção, né? Como filha adotiva, como eu digo, filha do coração. Eu quero agradecer ao Peterson, né, por mais essa oportunidade de falar minha história. A minha história está bem resumida, né? Bem resumida mesmo, porque eu só tenho 15 minutos, né? E eu coloquei ela num papel, que assim ficará melhor para mim explicar para vocês. Hoje irei contar uma pequena parte de minha história, mais voltada aqui para o bairro Navegantes. Também tem outras partes de minha história narrada em 2 livros com outros fatos acontecidos, como Vida de Adotivo, do Alexandre Luquezzi, que está aqui presente, e outro livro, Que Falta Faz uma Viagem, das professoras do Instituto Federal de Canoas, Sheila Stout, Fabiana Fidelis e Maricela Rodrigues. Resolvi escrever e ler, porque assim ficará mais confortável para mim. É muito difícil falar sobre o nosso passado, mas aquilo que eu vou me libertando e compreendendo a situação, gosto de compartilhar com as pessoas, para que nos entendam como e por que temos atitudes diferentes, no ponto de vista de alguns profissionais e até mesmo por nossos pais por adoção. Todos sabem que aqui dentro de nós existem muitas feridas que sofremos pelo abandono. Muitas dessas feridas ainda não cicatrizaram. Algumas estão se curando e outras até já passaram por uma cirurgia plástica, que é o amor das pessoas que nos cercam. Essas feridas que já foram cicatrizadas pelo amor, podemos falar que é o que irei relatar agora. A minha história é muito grande, emocionante, com momentos de tristeza, mas também com momentos engraçados e de grande aprendizado. Para os senhores e senhoras que aqui presentes já conhecem histórias semelhantes à minha. Eu morei na rua desde o meu nascimento até os 12 anos, com meus pais biológicos. Toma água, gente. Aqui tudo pode acontecer, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Eu morei na rua desde o meu nascimento até os 12 anos com meus pais biológicos. Eles eram usuários de drogas, álcool e fumo. Neste período, convivi com alguns irmãos, mas eu lembro de 2 irmãos menores que eu. Nós dormíamos na rua, embaixo de pontes, viadutos e de árvores. Meu colchão, vocês sabem o que eram? Era um papelão. Meu cobertor era um pano velho. E meu travesseiro geralmente era um tijolo. Cuidávamos de carros e pedíamos dinheiro nas sinaleiras. Enfim, para sobreviver, precisávamos pedir. O mais difícil era quando não ganhávamos nada para comer e precisávamos ir às lixeiras para encontrar algo para nos alimentar. Mas afirmo que também tem pessoas muito boas, além de nos dar alimentos saudáveis e de bom estado.
nos dava o conselho e nos tratava como gente. Porque quem mora na rua não é tratado como gente. Vocês imaginem o que passávamos. Tinha alguns momentos agradáveis, mas a maioria dos dias eram muito deprimentes. Sentíamos frio, fome, convivíamos com os bichos, com as misérias de um mundo nada humano. Quando o Peterson me convidou, fui verificar onde seria este evento. Tive um nervoso, porque neste bairro Navegantes, passei algumas partes da minha vida até os 12 anos de idade. Pensando, resolvi narrar alguns acontecimentos que ocorreram nessas redondezas. Certa noite, nós estávamos um irmão pequeno e meus pais embaixo da marquise dos Correios aqui do bairro Navegantes. E o nosso vaso sanitário era uma lata grande de tinta. A mãe pegou a lata para fazer xixi e nesse instante ela disse: chama a viatura da polícia que está passando porque está nascendo. Eu não sabia que a minha mãe estava grávida. O meu pai e eu corremos e chamamos os policiais. Eles atenderam a mãe e nasceu o meu irmão mais novo. Não lembro, mas acho que levaram a mãe para o hospital. Eu nem sabia que ela estava grávida. O tempo foi passando. Com o nascimento deste meu irmão, ficamos em 5 pessoas morando na rua. Você sabe que a maioria das coisas em nossa vida acontece à noite. Em uma dessas noites, estávamos instalados ao lado de uma empresa aqui do bairro. Nós acomodamos entre panos velhos e papelão e fomos dormir. Lá pelas tantas, meu pai resolveu ir beber. Logo a seguir, a mãe foi atrás, deixando nós 3 sozinhos. Sabe o que aconteceu? Eu também fui atrás, deixando quem? Meus irmãos, pequenos e chorando. Quando retornamos, não encontramos os meus irmãos. Até hoje, não sei bem o que aconteceu. Só após muitos anos, através de uma reportagem do jornal Zero Hora, vim saber que eles foram adotados por uma família francesa. E no ano de 2015, eles vieram ao Brasil e nos reencontramos. Foi um momento muito emocionante. Essa história contarei em outra oportunidade. Voltando ao bairro Navegantes, ficamos somente nós 3. Acho que a mãe não foi procurar os meus irmãos porque ela tinha medo que o conselho tutelar me recolhesse. Naquela época, a gente chamava da Kombi Branca. Então, a gente fugia da Kombi Branca, que era o conselho tutelar, que pegava antigamente as crianças, né, andarilhas da rua. Hoje não sei se existe ainda. Aqui nessa rua, que se chama Beirute, a minha mãe invadiu uma casa velha de madeira na cor azul, com muito mato em sua volta para proteger do frio e da chuva. E até hoje essa imagem permanece viva em minha mente. Nessa casa não tinha nada, nem água, nem luz. Então usávamos velas para iluminar e deixava a vela acesa toda noite, porque eu tinha medo do escuro. Em uma dessas noites, estávamos dormindo e fomos acordados com o fogo pegando no assoalho da casa. E já estava queimando tudo. O fogo se espalhou muito rápido e toda a casa foi queimada. Eu e meus pais escapamos, mas o cachorrinho preto de nome Toby estava amarrado dentro da casa, não conseguiu fugir e morreu queimado. Coitado do meu Toby, era o único bem que eu tinha. Nós tínhamos uma sacolinha de roupa e dormimos em cima de papelão. Você sabe que todo morador de rua
sempre tem seu cãozinho de estimação. E até hoje, todos os cachorrinhos que eu já tive são pretos em homenagem ao Toby. Nessas nossas andanças, a minha mãe invadiu outra casa, que fica na rua Venezuela, 3 quadras daqui. Casa, modo de dizer, eram umas paredes de concreto, ali também foi horrível. Vou diminuir para não deixar vocês apavorados. Só vou dizer isto, tinha muita sujeira e dormimos no meio dos ratos e das baratas. O resto fica na imaginação de cada um. Como meus pais eram usuários de drogas, eles se abasteciam na rua Frederico Mendes, na Vila Tio Zeca. A maioria das vezes não tinha dinheiro para pagar. E quem ficava para pagar era eu. A maioria das vezes não tinha dinheiro para pagar e eles me deixavam como forma de pagamento. Vocês imaginem o que acontecia comigo. Sendo uma menina, e eu ficava com os traficantes semanas e semanas. Às vezes até meses, anos. Também carregava drogas. Carregava drogas para eles em uma mochila. Uma vez o carro da brigada passou perto de mim, bem do meu lado. Fiquei com muito medo, mas eles nem desconfiaram de nada. Vi muitas jovens lindas consumindo drogas na minha frente. Era deprimente, muito deprimente. Vi muitos crimes, pessoas baleadas. Até hoje não gosto de roupa vermelha, não gosto, por causa do sangue que eu vi. Vou parar por aqui, apesar de que tenho muitos fatos para falar sobre este bairro. Eu conheço Porto Alegre de ponta a ponta e sempre com acontecimentos horríveis. Hoje fico a pensar a irresponsabilidade de meus pais biológicos para com todos nós. A mãe me contava muito pouco de sua vida. Ela me falava que teve 16 filhos, inclusive gêmeos, mas teve que dar. Porque não tinha condições de criá-los ou era recolhida pelos órgãos competentes. Daí eu não sei. Passou-se algum tempo e a mãe já estava muito doente. Não conseguia mais andar. Então fomos para Esteio, onde mora uma senhora conhecida dela. A mãe foi para o hospital e eu fui para o abrigo de Esteio. Resumindo novamente, porque a minha história é muito grande, com muito aprendizado. Fui matriculada na Escola Clarete, em Esteio. Ingressei direto na 2ª série, porque eu tinha 12 anos e já sabia ler. E sabe quem me ensinou a ler? Foi a minha mãe. Me ensinou a ler e a escrever. Através de quê? De gibis que a gente encontrava no lixo, de revista que a gente encontrava no lixo, de jornais que a gente encontrava no lixo. Nessa escola, tive muitas notas e comportamento exemplar. Eu até recebi uma medalha de honra, de diploma à honra ao mérito. A mãe faleceu em 26 de abril de 2005. Então, minha vida mudou. Fiquei sem ninguém naquela época. Continuei morando no abrigo. Alguns finais de semana, com autorização dos profissionais, comecei a sair para passear. E às vezes frequentava a casa de algumas funcionárias. A partir daí, foi quando eu passei a ver o que era uma convivência familiar. Teve uma dessas famílias, a da tia Cândida, que hoje é minha mãe, e passei a ter um vínculo maior. Eles tinham 5 filhos e nós brincávamos muito. Os finais de semana eram muito divertidos na casa deles. Portanto, aconteceu uma sintonia entre a gente. Comecei a chorar para não voltar mais para o abrigo. É fácil. Em uma dessas minhas choradeiras, o senhor Jomar, que hoje é meu pai,
dono da casa, que depois que se tornou meu pai, um dia ele me perguntou assim: Letícia, tu queres ser nossa filha? Eu logo respondi, era tudo o que eu queria. Então, aos 13 anos, eu fui adotada pela minha mãe Cândida e meu pai Jomar. Foi uma adoção que para os profissionais deu muito certo. Para mim, muito mais, porque era tudo o que eu queria. Uma família, um lar. E poder ser chamada de quê? De filha. Porque já passei por experiências na vida nada agradável. Mas, em 30 de junho de 2012, a minha vida teve outra surpresa. Através de uma reportagem da Zero Hora, onde eu localizei 6 irmãos biológicos. Até essa data, não sabia do paradeiro deles. Essa história é muito emocionante, mas vou deixar para relatar em outra oportunidade. Os meus pais, é pouco tempo, gente. Os meus pais, por adoção, me oportunizaram de estudar em ótimas escolas iguais a dos meus irmãos. As mesmas de meus irmãos, onde pude aprender os valores da vida, me sentindo como gente, onde sempre tem alguém com as mãos estendidas e braços acolhedores, oferecendo-nos um coração amigo. Agradeço a todos por essa oportunidade de conviver no ambiente escolar tão sadio como aluna. Quando falo para as pessoas que sou adotada e que tenho 5 irmãos, o que elas me perguntam? Se sou tratada igual. É uma pergunta, gente, que eu escuto sempre. Quando falo para as pessoas que sou adotada e que tenho 5 irmãos, a primeira coisa que me perguntam se me tratam bem, se existe diferença na educação. Logo respondo, tenho um tratamento excelente e ainda digo, eu soube escolher a minha família. Escolhi bem. Outro fato muito importante, que nós filhos adotados desafiamos muito, gente, muito os nossos pais para ver se eles nos amam de verdade. Eu já fugi de casa, já fugi de casa. E a minha mãe, o que ela fez? Me buscou. Calmamente, gente, calmamente, minha mãe me buscou. Eu tinha certeza que ela não ia atrás de mim. E ela foi. Foi atrás de mim. E bem arrumada. Eu já desobedeci às ordens de meus pais. Não cumpri os horários de chegar em casa. Não atendi o celular quando eles me ligavam. Muitas vezes dizia que iria para um lugar e ia para outro. Às vezes respondia atravessado para eles e para meus irmãos. Ainda respondo. Ainda. Fui muito namoradeira, muito, gente, muito namoradeira. Entretanto, sou uma filha normal. Muito normal. Mas eles exercem comigo muita paciência, muita. E compreensão. E, acima de tudo, o que vence? O amor. Acima de tudo, a paciência, a compreensão é o amor. Gostaria de compartilhar com vocês alguma experiência como ser uma profissional. Sou professora de uma escola estadual em Canoas. Ter uma conta bancária, gente. Eu tenho uma conta bancária. Poder entrar no aeroporto e não ser barrada. Isso é muito importante para mim. Fazer minhas compras no shopping e não ser vigiada pelos seguranças. Isso fica mais para a próxima, que eu irei contar. Estou resumindo. Então, eu agradeço de todo o meu coração o convite que me foi feito para estar aqui hoje falando um pouquinho de minha história. Porque a minha história, ela se confunde entre eu ser mulher, moradora de rua, ser adotada e ser... Vou repetir de novo.
A minha história confunde entre ser mulher, moradora de rua, ser adotada e ser preta. E para encerrar, vou cantar uma música para vocês. Essa música, a letra dela é muito bonita mesmo. Ela se encerra, eu vou encerrar com ela porque ela fecha minha história com chave de ouro. Ela é assim. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muito obrigada. Gente, o meu irmão está aqui, meu irmão do coração. Está aqui. A minha irmã Márcia Erondina também está aqui, minha afilhada. E a minha mãe ficou em casa, está me assistindo de casa. Eu quero, se ela estiver me vendo, não sei, eu quero agradecer ela por não desistir de mim. Porque nós, filhos por adoção, a gente desafia os pais. Mas os pais têm que ter certeza do que eles querem. Porque a gente é um filho, gente. É um filho normal, como se fosse um filho biológico. Mas a gente é filho do coração. Então tenham paciência, acima de tudo amor. Porque com amor dura tudo. Muito obrigada.